aprendeu a ter o raciocínio matemático. Então a gente decorou fórmulas e para brasileiro, para nossa cultura, matemática é isso. Decora a fórmula, resolve esse exercício, preciso para essa prova, preciso para esse concurso e depois nunca mais quero saber disso na minha vida. Não é uma coisa que faz parte do nosso cérebro, do nosso desenvolvimento, da nossa vida normal. Assim, Então, a gente parte dessa dificuldade, de ser um negócio que não é natural, porque a gente não usa muito esse raciocínio. Como é que a gente vai fazer então? Seria leviano da minha parte dizer que em 4, 5 sábados eu vou ensinar matemática para vocês e vocês vão acertar todas as questões da prova. Porque não existe milagre. Ainda quando é humanas, assim, quando o professor consegue falar, você consegue ouvir, às vezes cai a mesma pergunta, mas matemática é um treinamento. Porque a gente aprende a fazer equação do primeiro grau, mas você não sabe qual é o número que vai estar lá na hora que você chegar. Então entende que, na verdade, você aprende as ferramentas, mas na hora H é você que vai ter que resolver, você vai ter que raciocinar. Ao contrário de história, tal, que uma tal coisa é, tal coisa não é. Se você aprendeu, você decorou, você consegue responder ou não. Matemática vai depender de vocês lá na hora. Sendo assim, eu posso até mostrar, eu vou mostrar qual é a técnica, qual é a ferramenta. Só que é você que vai ter que fazer na hora. Curso gratuito de inteligência artificial com material e certificado. Liga só no que você vai aprender. No primeiro dia, você vai... Qual é o número? Mas não é. Se você aprendeu, você decorou, você vai precisar fazer como se fosse uma atividade física. Sei lá, você vai botar a mão na massa. Mas matemática, então assim como se fosse um jogo de futebol. Porque a gente aprende a fazer equação do primeiro grau, mas você não sabe qual é o técnico ia te ensinar a técnica, né? Você chuta que, na verdade, você lá a jogada ensaiada que ele quer. Mas na hora H, você vai ver seus coleguinhas chutando essa bola 800 vezes, raciocinar. Na hora do jogo, ao contrário de história e tal. Que uma tal coisa é, tal coisa não é. Tempo, mas não é tão possível. Você consegue se você se organizar. Matemática vai depender de vocês. Então, têm que se organizar. Sendo assim, eu posso até mostrar. Posso não, eu vou mostrar qual é a técnica. Estudar o quê? É treinar mesmo. Treinar. Vocês vão pegar uma listinha de exercício. Eu posso combinar de mandar para vocês. E aí vai ter lá 50 exercícios. Você vai falar, que ridículo, 50 exercícios igual. Mas é para fazer 50 exercícios igual mesmo, sabe? 50 conta de divisão. Porque na hora você vai ter que fazer a divisão. E é você sozinha, eu não vou estar lá fazendo a divisão. Então, isso só vai dar certo se vocês fizerem essa parte. A gente vai dar aula aqui feliz, vai gravar. Quem está assistindo também. Não adianta só assistir. Vai ter que pegar, aí eu vou fazer a lista e eu disponibilizo também para quem estiver assistindo, mas vai ter que pegar a listinha e vai ter que fazer. Se não fizer, não vai adiantar. E aí não é culpa minha, entendeu? Vocês precisam também dessa mão dupla. É o que eu falei no começo, somos todos adultos, vocês sabem muito bem da responsabilidade de vocês nesse rolê, que é praticamente toda de vocês, né? A divisão, multiplicação, tem no YouTube. O que precisa mesmo é de vocês sentar, vai ter dúvida, me chama no Zap, vocês precisam, matemática também tem muito isso, é na hora que você vai fazer que você vai ter dúvida. Aqui parece que você entendeu tudo, que tá tudo muito fácil, chega lá e você fala, meu Deus do céu, e nessa hora pode chamar. Se eu não responder na hora, eu respondo depois, mas não tem problema chamar. Só não fica com raiva de mim se eu não responder na hora, mas se não importar de eu responder depois, eu vou responder todo mundo. Então, vamos fazendo assim. Como é que eu preparei a nossa aula? Hoje, eu não trouxe material nenhum, mas vocês vão escrever bastante. Por quê? Hoje a gente vai fazer um nivelamento aqui, uma matemática básica, para a gente passar por tudo que a gente precisa passar. Na verdade, vai ser hoje e sábado que vem. Porque não adianta aqui eu querer fazer equação do segundo grau com vocês, geometria e tal. Aí na hora de dividir com vírgula, a gente travou a aula. E também não adianta se vocês não souberem multiplicar uma fração. Então, tanto hoje quanto semana que vem, a gente vai estudar os princípios básicos, mas não é um básico muito básico, não. A gente vai bem. Nós vamos até porcentagem, assim, mas
mais teórico e nesse esquema de vocês com papel e caneta na mão. Quem não tiver, pega uma folha com o colega do lado aí, nós vamos fazer continha e vocês vão ficar rabiscando. As outras 2 aulas, aí eu vou trazer o exercícios do IBAN mesmo. Que aí eu trago a listinha de exercício, e aí a gente faz a aula 3 e a aula 4 só de exercício. E a aula 5, que vai ser online, é só de exercício também. Mas os nossos 4 presencial aqui, a gente divide assim. Porque eu não quis fazer material para agora, porque vai ser muito assim, que você vai perguntar a sua dúvida e a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica. Mas vocês vão rabiscar. Feito isso, nós vamos combinar a parte da casa também. Como eu disse, é 80% disso que a gente está fazendo, são vocês sozinhos em casa. Eu não vou conseguir mandar entre hoje e amanhã, mas na segunda-feira, até a hora do almoço no máximo, vocês terão a listinha com muitos exercícios. Se der tempo de fazer até a próxima aula no sábado, bem, é melhor, porque aí eu vou dar mais. Porque aí eu já trago pronto no próximo sábado. Mas se não der, vocês vão fazer no máximo que der. Porque quanto mais você... Eu vou dar bastante, mas assim... Muitos de vocês vão fazer só metade, não tem problema. Mas quanto mais vocês conseguirem, melhor para vocês. Então, a gente fica combinado assim. Hoje, no próximo sábado, a gente só vai fazer... Vocês vão perguntar dúvida, a gente faz uma coisa mais dinâmica e muita continha em casa. Sabe o estilo do Kumon, que tinha aquelas listinhas com exercício? Criança adora, né? Eu podia arrumar aquelas listinhas. Eu vou arrumar, fazer uma lista bem grande e aí vocês vão fazendo, pega papel e vai fazendo. Então vamos começar. Eu vou usar bastante essa lousa aqui, né? A gente vai começar com as 4 operações básicas. Então, sim, nós vamos relembrar como é que soma e subtrai, como é que multiplica, como é que divide, potenciação e radiciação. Lembra? Potência e raiz. Nós vamos ver, na verdade, eu falei as 4 operações, mas são 6, né? Com a potenciação e com a radiciação. Então, a gente vai ver as 6 operações para os 3 tipos de números que tem. Quais são esses 3 tipos de números que tem? Gente, nós temos números inteiros, temos 2 tipos principais, que são os números inteiros e os não inteiros. Então, 4 é 4. E 4,5? Ou eu escrevo 4,5, que é um número decimal, ou eu escrevo em fração, pode ser, sei lá, 9/2, seria 4,5, né? Uma divisão. Então, a fração e o número decimal são os números não inteiros. É aí que é o problema. Número inteiro, a gente sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, o que a gente tem que aprender? Aprender ou relembrar de número inteiro? Potência e raiz. Porque divisão já é um problema por si só, né? Até o número inteiro, às vezes, vai ter problema na divisão. Mas como são 1 milhão de possibilidades, vai ser no dia a dia que a gente vai ficar vendo essas possibilidades. Mas a fração e o número decimal já é um problema por si só. É complicado multiplicar, é complicado dividir, a gente confunde, a gente não lembra. Então aí eu acho que vai estar o grande foco da nossa aula. Depois eu também quero ainda hoje falar de unidade de medida. Se a gente conseguir hoje finalizar a unidade de medida, aí vai dar tempo de eu fazer tudo. Porque no próximo sábado a gente faz porcentagem, juro, regra de 3. E aí a gente consegue ir para exercício depois. Então hoje a gente vai saber bem essas coisas. E em casa vocês vão passar uma semaninha meio chata, porque eu vou dar muito exercício de continha. Então não é a coisa mais emocionante do mundo, mas vai ser necessário nesse começo. Então, só para a gente seguir uma ordem, eu vou matar aqui com vocês o que é mais simples, que é o número inteiro. Número inteiro, então. Somar, subtrair, né? A gente põe lá um embaixo do outro. Multiplicação e divisão, a gente vai ver no decorrer do curso, da vida, as possibilidades e vai tirando eventuais dúvidas. Potência e raiz é o que a gente precisa relembrar agora. Mas é relembrar mesmo, não é nada muito grande, não. Por exemplo, aqui, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. O que isso significa?
Esse 3 aí, que é um número grande, é a base. E o 2, que é um numerinho pequenininho, é a nossa potência. O que significa? A potência, que é o numerinho, é o número de vezes que você multiplica a base por ela mesma. Então, neste meu exemplo, eu multiplico a base por ela mesma 2 vezes. Então, isso significa 3 vezes 3. Então, né, a base vezes ela mesma 2 vezes. Se eu tivesse aqui 3 elevado ao cubo, seria essa base vezes essa base vezes essa base, 1, 2, 3 vezes. E aí, ao quadrado e ao cubo tem esses nomezinhos especiais. A partir daí, a gente fala elevado à quarta potência, elevado à quinta potência, elevado à sexta potência. O que iria mudar? Elevado à quarta potência, ele vezes ele vezes ele vezes ele. Elevado à quinta potência, são 5 vezes. Ele vezes ele vezes ele vezes ele vezes ele. E só. É a base vezes ela mesma, o númerozinho de vezes que tiver escrito ali em cima, que é a potência. Já a radiciação é o caminho inverso. É a operação inversa. Por exemplo, aqui. Raiz quadrada de 9. Veja que eu não escrevi 2 em lugar nenhum ali, mas eu falei quadrada. Então, quando só tiver esse desenho, vocês têm um 2 implícito ali. Se não tiver nada, ela é quadrada. Ela está 2 vezes. Então, a raiz quadrada de 9 é o contrário, porque a potência é o número de vezes que a gente multiplica a base por ela mesma. A radiciação é a operação inversa. A gente tem que olhar e pensar. Bom, existe uma base, que eu não sei qual é, que se eu multiplicar ela por ela mesma 2 vezes, vai dar 9. Qual é a base que se eu multiplicar ela por ela mesma 1, 2 vezes, dá 9? 3. Então, aí você descobriria que a raiz quadrada de 9 é 3. Mas existe também a raiz cúbica. Aí sempre vai ter um numerinho. Entendeu? A quadrada não vai ter esse 2 aqui. Você só vai estar assim. A cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, vai ter sempre um numerinho ali. Então, neste caso aqui, raiz cúbica de 8, eu preciso pensar qual é a base, qual é o número, que se eu multiplicar por ela mesma 1, 2, 3 vezes, vai dar o conteúdo aqui, vai dar 8. Então, vai ter um número que é ele, vezes ele, vezes ele. Então, 1, 2, 3 vezes. Que vai dar 8 é? 2. E aqui não vai ter muita novidade, não. Eles não vão dar números muito grandes. É mais saber se você sabe. A única pegadinha que pode ter. São 2 coisas que podem acontecer. Um número, vou fazer o elevado aqui. Um número elevado a ele mesmo, um número elevado a 1, perdão, é sempre ele mesmo. Então, 212 mil elevado a 1 é 212 mil. 0,4 elevado a 1 é 0,4. Elevado a 1 é ele. Não muda nada. A pegadinha tá aqui, ó, e o IBAN gosta. Qualquer número, e aí é qualquer mesmo, elevado a 0 é 1. Sempre. Decorem isso para sempre. Qualquer número elevado a 0 é 1. 832.000,32 elevado a 0 é 1 a resposta. E as pegadinhas são aí mesmo. Eles colocam um número bem grande assim, elevado a 0. Aí tem aquelas alternativas mais complicadas e a resposta é 1. E aí você fica bem feliz nessa hora. Porque, né, ou você acerta ou você erra isso aí. Não tem muito meio do caminho. Então, daqui, gente, relembrar o que é
E a grande dica para o IBAN que eles gostam é essa. Elevado a 1 é ele mesmo, não esquece. E elevado a 0, sempre 1. De número inteiro, a gente morre aqui, então o que precisava relembrar são esses 2 detalhes. Agora a gente vai trabalhar com fração, as 6 operações. A primeira operação, que é tudo que a palavra soma, vale para subtração. Soma e subtração tá junto. É a mais difícil de todas. Então a gente já vai começar com a parte mais difícil. É mais fácil multiplicar e dividir do que somar uma fração, se tiver denominador diferente. Então tudo isso nós vamos lembrar, porque eu estou vendo a carinha de vocês. Vocês estão pensando no MMC, estão lembrados do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos relembrar tudo isso daí. Ó, se acontecer, primeiro vamos relembrar da fração. Ó, temos aqui uma fração. A fração, eu falei no começo da aula de hoje, a fração ela é um número não inteiro. Esse símbolo aqui do meio, esse risco, é divisão, significa divisão. 2/5, 2 sobre 5 é 2 dividido por 5. Então aqui, ó, 2 dividido por 5, não inteiro. O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. E aí vocês vão lembrar de quando vocês eram crianças. Quando eu tenho soma ou subtração, como essa aí da lousa, com denominadores iguais, aí é muito fácil. Aí é o que a gente queria mesmo. Porque aí, se for denominador igual, você mantém o denominador e soma ou subtrai em cima, faz o que tiver que fazer. Nesse caso, 2 mais 3, 5. E já aproveitando aqui a oportunidade, olhem para essa resposta aí da Lusa. 5 sobre 5. Numa fração, gente, tudo que a gente puder fazer em cima, a gente pode fazer embaixo. Ou melhor dizendo, o que você fizer em cima, você tem que fazer embaixo e esse número se mantém. O que eu estou falando? Imagine uma pizza. Você foi lá e você comeu uma pizza inteira. Uma parte de uma pizza. Você comeu tudo, 100% da pizza. Mas aí você foi lá e cortou essa pizza no meio. Então, na verdade, essa pizza tinha 2 pedaços, porque eu cortei em 2. Então, ó, eu multipliquei por 2 aqui embaixo. Se eu multiplicar por 2 também em cima, eu posso dizer que eu comi 2 pedaços da pizza que estava cortada em 2. Eu comi 2 metades. Aí cortei de novo a pizza, multipliquei por 2 aqui, ó. Você multiplica por 2 em cima, perdão. Cortei a pizza em 4 pedaços, eu comi 4 pedaços. Eu comi o mesmo tanto de pizza. Cortei a pizza em 8 fatias, eu comi 8 fatias. Eu comi o mesmo tanto de pizza. Então são só formas diferentes de eu falar quantas fatias eu comi. Mas eu comi o mesmo tanto de pizza, eu comi uma inteira no total. Todos esses números que estão aí na lousa, 1 sobre 1, 2 sobre 2, 4 sobre 4, 8 sobre 8, e aí poder infinito, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, é o mesmo número. No mundo real aqui, porque o número é um símbolo de alguma coisa. Então, esse símbolo dessa pizza que eu comi, que é a realidade, é a mesma pizza, a mesma quantidade, é o mesmo tanto que eu comi. São só símbolos diferentes para dizer aquela coisa real ali que estava aqui que eu comi. Então, eu estou explicando na prática uma coisa que a gente só decora. Tudo o que numa fração você pode multiplicar ou dividir por qualquer número, desde que seja em cima e embaixo ao mesmo tempo, que você mantém o mesmo número. Então, do mesmo jeito que eu fui multiplicando em cima e embaixo, eu posso ir dividindo em cima e embaixo. A nossa resposta ali deu 5 sobre 5. Eu posso vir aqui e dividir por 5 em cima, dividir por 5 embaixo, vai dar 1 sobre 1, e 1 dividido por 1 é 1.
Então, eu posso dizer que a minha resposta é 1. Mas 5 sobre 5 também está correto. Então, como é que vocês vão pensar no concurso, trazendo para a nossa realidade aqui? Vai depender muito das alternativas. Às vezes, você vai ser um exercício de fração, que as alternativas vão estar em número decimal. Às vezes, vai ser um exercício de número decimal, que as alternativas vão estar em fração. A gente vai ver também daqui a pouco unidades de medida, mudar de um para o outro. O IBAN troca as unidades de medida. Então ele passa, você faz o exercício inteiro com metro, sei lá. Aí você multiplica, divide, faz juros, calcula tudo, faz aquele monte de conta que você decorou. Aí lá nas alternativas, ele põe centímetro bem pequenininho. Ou então a A é metro, a B é centímetro, a C, e você nem percebe, acha que tudo é metro. Então esses detalhezinhos vai depender muito das alternativas. Então quando vocês forem ler a questão, e aí a gente vai trabalhar isso muito na aula 3, 4, 5, né, com esse exercício, eu vou ensinar bastante essa técnica. Você vai ler o exercício, você vai anotar os numerinhos, né, que nós vamos trabalhar nas nossas contas, e você vai olhar para as alternativas antes de começar a resolver o exercício. Porque, de repente, está tudo em centímetro e nas alternativas está em metro, a gente já troca agora do começo para metro, para evitar de confundir. Porque tudo isso também é técnica. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós não estamos exatamente aqui aprendendo matemática. Nós estamos aprendendo a passar no concurso. De repente eu posso até ensinar um negócio que não é politicamente correto, porque não é assim, sabe, um professor de matemática mesmo ia falar que não pode ensinar desse jeito. Mas na verdade a gente quer passar no concurso, a gente não quer, né, virar especialista em matemática. Então algumas coisas que eu vou ensinar para vocês é até errado, mas a gente tem que pensar no mais fácil para nós agora. Então vai depender muito das alternativas ali. Na prática a gente vai vendo como fazer. Mas então, voltando aqui, eu lembrei, então, que numa fração, você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Que desde que seja em cima e embaixo, multiplicação, multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo número, ou dividiu em cima e embaixo pelo mesmo número, é o mesmo número. São símbolos diferentes para o mesmo número, para a mesma realidade, para o mesmo tanto. Então, você pode e deve fazer isso, porque, como eu disse, nós vamos ter que se adequar às alternativas lá em como é que está. Às vezes, vai estar 5 sobre 5 na resposta. Às vezes, vai estar só um sozinho assim. Então, a gente tem que ter capacidade de saber que é tudo a mesma coisa e conseguir ir e voltar. Muito bem, mas e se tiver denominador diferente? Porque se tiver denominador igual, que é o exemplo aí de cima, ó, os dois eram 5, basta manter o denominador e fazer o que tiver que fazer em cima, somar ou subtrair. Se tiver denominador diferente, aí é um problema, vamos relembrar. Mas vendo aqui 2 quintos, mais 3 quartos, mais 4 terços. Você vê que é um numerinho assim, todos numerinhos pequenininhos, tal, nenhuma tragédia. Mas na verdade é um pouco trágico, sim, porque é chato. Toda vez que você tiver denominador diferente, nós vamos ter que achar o MMC. Então agora para tudo para a aula parte de MMC. MMC, gente, mínimo múltiplo comum. Então, o menor número, então olha ali, nós temos 5, 4, 3. O menor número que divida 5, divida 4, divida 3 e dê resultado inteiro. A gente pode ficar pensando, mas existe a técnica, vamos à técnica. Essa técnica funciona sempre, nunca dá errado. Os alunos mais espertinhos, ou os que se acham mais espertinhos, falam, não vou fazer isso, porque não precisa, eu passo de cabeça. Meu filho, tem 3 filhos, vocês viram a Mel aqui, a mais velha, tá por aí.
O mais novo, que tem 12, vocês conheceram ele pequeno, né? Você conheceu meu filho, o Ruivinho? Ele acha que ele sabe tudo. Nossa, mas é um especialista em qualquer assunto que você trouxer. Fala que você quer comprar, sei lá, comprar um celular. Nossa, ele começa a dar palestra de configuração. Outro assunto aleatório, ele vai te dar palestra também. Então, ele sabe tudo. Ele nunca faria isso que eu vou ensinar. Ele não é que ele acha que ele pode, porque dá para fazer de cabeça isso. Só que a questão é, se você aprender a técnica, o dia que surgir um número muito difícil, eu pinto, encosta essa porta aqui para o dia que aparecer um número muito difícil, você vai conseguir fazer. Então, ao contrário do meu filho teimoso, vamos aprender essa técnica chata, mas muito eficiente. Ó, a gente vai pegar todos os denominadores e vai colocar na ordem crescente. Então, aqui eu tenho 3, 4 e 5. Passo o braço. Aí você vai... Tá muito pequeno? Eu tô fazendo pequeno porque ela usa pequeno. Aí você vai começar, escreve ali bonitinho, ordem crescente, passo o traço, aí você vai fazer a seguinte pergunta. Algum aí divide por 2? Sim. Sim. Você vai pôr 2 aqui e vai começar a fazer as divisões por 2. O 3 não divide por 2, então eu só vou copiar ele aqui no momento. O 4 divide por 2. 4 dividido por 2, 2. O 5 não divide, eu vou só copiar. Então, ó, por enquanto, ó, eu só fiz isso. Coloquei ali e me perguntei, a gente começa sempre pelo 2. Perguntei, algum aí divide por 2? Divide. E dividi o qual dividia, copiei qual não dividia. Segunda pergunta, algum ainda divide por 2? Porque você só vai para o 3 quando acabar o 2. Algum ainda divide por 2? Sim. Sim. Vamos fazer de novo isso aqui. 3 não divide, eu copio. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide, eu copio. Nosso objetivo é que todos os nossos números cheguem no 1, que a gente vai dividindo até chegar no 1. Então perceba que o 4 ali do meio nós já resolvemos, já chegou no 1. Mas você se pergunta de novo, ainda algum divide por 2? Não. Quando você chegar nesse não, você passa para o 3. Ninguém quer fazer isso, todo mundo quer pular. Depois vem o número difícil, erra. Então vamos passo a passo. A hora que nenhum mais dividir por 2, a gente vai se perguntar, algum divide por 3? Sim. Sim. Vamos pôr o 3 aqui. 3 dividido por 3, 1. O 1 já é 1, o 5 não dá, eu copio. Algum mais divide por 3? Não. Agora a gente vai para o próximo. Os próximos sempre vão ser ímpar, porque como a gente vai no 2 até o final, vai matando os pares. Próximo é o 5. Algum divide por 5? Sim. Sim. 1 já é 1, 1 já é 1, 5 dividido por 1. 5 dividido por 5, 1. Então você sempre vai fazendo isso até chegar no 1. Depois vocês vão ver que mesmo quando é número grande, rapidinho você chega no 1, porque vai dividindo tudo junto. Então não é tão difícil. Aí chegou tudo no 1, a gente multiplica tudo que está aqui, ó. Tudo 1 vezes outro, vezes outro, vezes outro. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, gente, o menor número inteiro que divide 3, divide 4, divide 5 e dá resultado redondinho, bonitinho, é 60. Feito isso, meio caminho andado. Achamos o MMC. Achamos o MMC, que é 60. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que é... Vamos colocar aqui, né? Vai ser tudo 60 embaixo, o denominador de todos. E agora a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se eu multiplicasse as 3 bases, não daria a mesma coisa? Nesse caso daria, mas foi coincidência. Então, porque é tudo número pequenininho. Então não pensa assim. Aí, o que acontece? Nós vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, 1 por 1, e copiar o sinal que tiver que copiar.
Então, vamos lá. Por isso que precisava ser número que desse redondo na hora de dividir, porque agora a gente vai dividir e vai multiplicar. 60 dividido por 5? 12. 12 vezes 2? 24. 24, escreve aqui. Copia o sinal que tiver aqui, ó. Só mesmo copiar, independente de qual for. Agora o do meio. 60 dividido por 4? Vai, gente! 15. Isso! 15 vezes 3? 45. 45. Coloca aqui. Copia o sinal. 60 dividido por 3? 20. 20 vezes 4? 80. 80. Aí é só somar o subtrair. Aqui vai dar 125, 129, 149 sobre 60. Se desse para simplificar, a gente simplificaria, mas aqui já sei que não dá, porque 150 seria múltiplo de 3, 149 não vai dar. Acabou aí. 149 sobre 60. Mas enfim, então vocês percebem que lá no começo, porque eu pus exemplo, eu pus números pequenos. E viu que deu um denominador grande, deu esse número grande. Nós vamos fazer de novo mais um. Mas só foi um susto, né? Relembrar. Vocês estão até com cara de assustados. Então vamos fazer mais um pouco maior pra gente. Não apaga. Eu vou mandar uns 50 MMCs para vocês. Põe os filhos, quem tiver filho pequeno, fala agora, vamos fazer junto. Pode apagar, gente? Primeiro faz a divisão. Oi? Primeiro faz a divisão, depois... Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai um por um. Divide pelo de baixo, divide pelo de cima. Bem devagar. Vamos fazer uma coisinha. Ai, gente, que horror. Ó, vamos combinar de vocês olharem para mim, aí no final vocês copiam. Vai, então todo mundo só olha. 3 sobre 12, ou 3 dozeavos, mais 4 quintos, menos 2 quinzeavos, mais 2 terços. Tá, então soma e subtração com denominador diferente. Primeiro diagnóstico que você faz na hora de ver o exercício. MMC. Vou colocar na ordem crescente aqui. 3, 5, 12, 15, passa um traço. Primeira pergunta, algum divide por 2? Sim. Sim. 3 não divide, eu copio. 5 não divide, eu copio. 12 dividido por 2, 6. 15 não divide, eu copio. Ainda algum divide por 2? Sim. 3 não divide, eu copio. 5 não divide, eu copio. 6 dividido por 2, 3. 15 não divide, eu copio. Ainda algum divide por 2? Não. Algum divide por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. 5 não divide, eu copio. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Algum divide por 3 ainda? Não. Algum divide por 5? Sim. 1 já é 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Então percebam que você vê que eu inventei os números, então eu não sabia exatamente o que ia virar. Mas mesmo mais números, números maiores, foi quase igual o outro. A gente também fez poucos números. Então não se assustem se for muito. E também não achem que é muito fácil se for pouco. Que nem você falou, às vezes é só multiplicar.
Então, mas se for assim, não é. Então, vamos fazer sempre do mesmo jeito, porque vocês viram que é simples e é garantido. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60, igualzinho ao outro. Coloco aqui e vou fazer um por um. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, copia o sinal. Vamos lá. 60 dividido por 2. 5. Vai pra vocês acordar. 5 vezes 3. 15. Copia o sinal. 60 dividido por 5. 12. Vezes 4. 48. 48. Gente, suponha que você travou no 60 dividido por 5. Vou aproveitar essa oportunidade para dizer. Não dá uma de meu filho e faz de cabeça. Se não tá muito óbvio para você que 60 dividido por 5 é 12, porque eu decorei isso já. Não é que eu fiz a conta. Porque eu não vou perder tempo fazendo a conta, entendeu? Eu sei porque eu sei de cor. Que nem se saber uma música. Agora, aquela etapa mental de fazer a conta é um pouco ruim na hora do concurso, porque você não pode gastar o seu cérebro. Falei entre aspas, porque cérebro não gasta. Mas sabe, você tem 4 horas lá. O seu cérebro está sendo exigido no nível master. Não fazer contas mentais é economizar seu cérebro. Então, eu fazer 2 vezes 3 no papel ali, acreditem ou não, é uma técnica de psicologia para passar no concurso. Porque primeiro você não vai ficar na dúvida se você acertou, se você errou. Essa dúvida ela não é consciente. Pausa para neurociência. Essa dúvida ela não é consciente. Quando a gente faz continha muito rápido, fica lá no seu subconsciente assim, será que eu fiz certo? Não devia fazer de novo para confirmar? Só que você nem está pensando nisso, você está pensando em outra coisa. Mas está lá uma parte do seu cérebro ocupando, gastando energia, porque sua energia é limitada com isso aí. Então, eu faço tudo no papel. Se eu estou prestando concurso, 3 vezes 5 vezes 2, eu vou fazer a continha aqui no canto. Então, a mesma coisa aqui. Suponha que o 60 dividido por 5 não seja óbvio que seja 12, mas que você fez aqui na sua mente. Eu já diria para não fazer. Prefiro que você venha aqui no canto, faça 60 dividido por 5. 6 já divide 5, vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Subtrai aqui. 6 menos 5, 1. Baixo 0. 2 vezes 5, 10. Entendeu que eu fiz bem certinho aqui essa divisão? Mas por quê? Porque se eu estou fazendo concurso, não posso correr o risco de errar 60 dividido por 5. E erra. Vocês pensam que eu não erro nessas coisas? Porque o nosso cérebro é outra coisa, não é, de novo, não é sobre saber matemática ou saber português ou saber fazer redação. É sobre usar o tempo, ver que conta você vai fazer primeiro, que matérias você vai fazer primeiro. Por exemplo, por onde vocês vão começar? Cada um de vocês, essa resposta não é a mesma para todo mundo. Cada um de vocês vai ter que se preocupar se vai começar fazendo português, se vai começar fazendo matemática. Eu sempre tive facilidade com matemática, então eu começava com português, que era que eu tinha mais dificuldade, porque o seu cérebro ainda está fresco. Por outro lado, você tem que pensar bem, porque aí chega na parte difícil, chega na parte que você sabe, você erra porque você está cansado. Então, tudo isso a gente tem que pensar em casa. Qual vai ser a técnica que você vai usar? Que hora você vai comer? Eu sempre ensino as pessoas a levar mel, rapadura, que dá um pico de energia ali a hora que seu cérebro já está cansado. Que horas que você vai fazer isso? Porque demora uma meia hora para fazer efeito. Então, tem que ser meia hora antes da hora que você sabe que você vai cair de energia. Você entendeu que você não vai sentar lá e ficar fazendo de boa? Nós vamos planejar tudo, o que você vai almoçar antes, o que você vai comer no dia anterior. Tem que comer macarronada. É sério, tem que ser carboidrato de fácil digestão. Não é dia de comer carne. Proteína, maravilhoso nos dias anteriores. No dia vai pesar a sua digestão. Sangue que ia estar no seu cérebro vai estar no seu estômago. Então a gente não quer nada disso. A gente quer todo o seu sangue no seu cérebro
Seu estômago lindo e pleno, vazio, porque você... E aí você vai levar as rapadurinhas, sabe umas bem bonitinhas que tem assim? Chama rapadurinha mesmo, eu acho o nome. Mas enfim, você pode comprar rapadura normal e levar em pedacinhos. Mas pedacinho de rapadura, saquinho de mel. Chocolate é fria. As pessoas acham, eu vejo a galera no vestibular com chocolate com bainha de cereal. Demora 2, 3 horas para chegar no cérebro a glicose. Então a gente precisa dessa glicose rápida aí, da cana e do mel. Mas enfim, e aí vai almoçar um macarrão. Então tudo isso é técnica. Inclusive esse 60 dividido, voltando, o 60 dividido por 5. Se não está muito óbvio para você que é 12, vai ali no cantinho, faz a continha, fica tranquilo. Você perdeu 30 segundos? Perdeu. Só que você está tranquilo, vai para o próximo passo, feliz e seguro. Ok, então, vamos lá. Copiei e sinal. 60 dividido por 15. Hoje, professora, Oi? fazendo uma pergunta, se contei que eu não sei depois de pedir não. Ou 60 por 5? Aqui, tá bom, 60 por 15, então. 60 dividido por 15. A gente vai pensar, sempre começa do primeiro. O 6 sozinho, divide 15? Não. Só depois que você pega o numerinho do lado. De novo, um passo a passo, pra gente nunca errar. Aí, 60 divide 15? Sim. Quantas vezes cabe 15 em 60? Porque aí põe o chapéuzinho aqui, né? Eu vou trabalhar com 60, não é 6 nem 600, é 60. Quantas vezes cabe o que está aqui na chave dentro dos 60? 4. Aí a gente coloca aqui 4 vezes 15, 60. Escreve aqui e subtrai. 60 menos 60, 0. Divisão exata, sobrou 0, tudo perfeito. Vou fazer essa aqui de novo maior para mostrar isso. Ó. Nessa outra aqui, começa sempre do 6. 6 já é maior que 5? Sim. Então, nesse aqui, ó, eu vou trabalhar com o 6. Quantas vezes cabe 5 dentro de 6? Uma. 1 vezes 5, 5. Subtrai aqui, 6 menos 5, 1. Aí, eu baixo o próximo número, independente de seja ele qual for. Nesse caso aqui é o 0. Formou 10. 10 já é maior que o que tem dentro da chave? Sim? Sim, então posso continuar. Então percebe que poderia ser menor? E aí eu teria que pensar com vírgula. Então tudo isso eu vou conversar com vocês. Aí 10 deu, 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 5, 10, colocou aqui. E aí aos pouquinhos a gente vai vendo as 1000 possibilidades na divisão. Mas voltando para o MMC. Então, aqui nesse ponto, ó, achamos o MC que é 60, estamos dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 60 dividido por 15, eu fiz aqui, a gente viu que é 4. 4 vezes 12, 48. Olha aqui que interessante, 48, 48. Copia o sinal. 60 dividido por 3, 20 vezes 2, 40. Aí, soma em cima. Aqui, ó, infelizmente zerou. 15 mais 40, 55 sobre 60. Esse aqui dá para simplificar. Já batendo o olho, dá para dividir por 5, em cima e embaixo. Vai dar 11 sobre 12. Ó, dividido por 5. Não dá para dar 100% de certeza, mas 99% que ia estar escrito assim na resposta, lá nas alternativas, vai estar 11 sobre 12. Porque poderia estar 55 sobre 60, que é a mesma coisa, a gente já conversou sobre isso. Mas 99% dos casos eles colocam a versão simplificada. Professor, Oi. Aí no 4 vezes o 12, eu ponho 12 em cima vezes o 4, ou ponho 4 vezes o 12? Ó, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 35.
Aí você já também divide por 15, deu 4. Deu 4. Divide pelo de baixo e multiplica. Aí deu 48. 60 dividido por 15, 4. Vezes 12, 48. Sempre dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima na sequência. Como que a gente acha esse valor? Esse aqui? Esse aqui é o seguinte. Nós paramos aqui. Aí você ia olhar lá para as alternativas. Não ia ter. Porque a primeira coisa que a pessoa pensa, errei. Já apaga e começa a fazer de novo e ainda desesperado, porque fala, eu não vou conseguir. Nessa hora você já ficou nervoso. Então, o que você tem que saber? Quase certeza que eles vão escrever lá de outra forma do que deu seu resultado. Então, você terminou a conta, olhou para as alternativas, não tem lá, você vai calmamente ver se não é só uma questão de adaptar. O que é adaptar? Eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número e eu posso dividir em cima e embaixo. Normalmente, eles dividem até o máximo que der, que a gente chama de simplificar, deixar o número mais simples, menor. Então, assim, a regra geral é essa. Mas eles não têm problema nenhum eu multiplicar por 2 ali, gente, e a resposta está 110 sobre 120. Quem entende que é o mesmo número, se eu escrever 110 sobre 120? Então, vocês têm que ter essa sensibilidade de olhar para as alternativas e saber. Mas simplificar é uma regra geral, que a gente pode adotar como regra. Assim. Por exemplo, meus filhos, eu ensinei eles na escola assim, tudo que der, simplifica. Porque quando eles estiverem lá prestando concurso, fica mais fácil para todo mundo. Então, os concursos também costumam simplificar na hora das alternativas. Muito bem, então nós relembramos isso aí, acabou. Não, aí agora fica assim mesmo? Sim, acabou, é 55 sobre 60 aqui, ó. Essa é a resposta. Não, eu entendi, mas aí em cima 15 mais 48 não tem que fazer o jogo adicional? Não, a gente fez a conta, ó. 15 mais 48, é que aqui dá 0, ó. Mais 48 menos 48, 0. 15 mais 40, 55. Entendi. Já tá somado, subtraído em cima. Aí só não tá terminado, porque eu acho que vai estar escrito 11 sobre 12 na resposta, que é a forma simplificada. Mas é isso. Então, soma e subtração. Pra gente vai, ó. Soma e subtração com denominador igual, mantém. E faz o que tiver que fazer em si. Soma e subtração com denominador diferente, acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como é que acha o MMC? Escreve aqui na ordem crescente e vai dividindo tudo por 2, quando não é mais, tudo por 3, quando não é mais, tudo por 5, por 7, por 9, aí vai acabar, nunca vai passar do 9. Nem chega do 9, porque no 3 você vai indo também. Rapidinho você acaba ali. Então, e aí a gente volta, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos andar. Agora multiplicação e divisão. Ó, já vou mostrar junto com os mesmos números. Multiplicação e divisão. 2/8 vezes 3/4 ali em cima. Multiplicação é o mais fácil de todos. Ao contrário da soma, que é esse rolo de MMC, multiplicação de fração é somente multiplicar em linha reta. Então, 2 vezes 3, 6. 8 vezes 4, 32. Fim. Ah, tem 800 números sendo divididos. Imagina que é 2/3 vezes 3/4 vezes 2/5 vezes 8. É só multiplicar todos. Um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro. Multiplicar em linha reta. Só
Só e soma. Aí chegou nessa resposta. Eu vou orientar a simplificar. Dá para dividir tudo aqui por 2. 3, 16 avos. E é isso. Enfim. E a divisão de fração. Divisão, nós vamos transformá-la numa multiplicação. Então, tem uma regrinha que vocês vão decorar se vocês não sabem de cor. A gente vai manter o primeiro. Sempre. Então, o primeiro aqui eu só copio. A gente vai mudar o sinal de divisão para multiplicação. E a gente vai inverter o segundo. 3/4 vai virar 4/3. Então, ó, mantém o primeiro, muda para multiplicação, inverte o segundo. Mantém o primeiro, muda para multiplicação, inverte o segundo. A partir daí, você tem uma divisão. Esquece. A partir daí, você tem uma multiplicação. E multiplicação, você já sabe fazer, que nós fizemos aqui em cima. Ó. É só multiplicar ele na reta. Então, quando pegou a divisão, mantém o primeiro, muda para multiplicação, inverte o segundo. E aí eu tenho uma multiplicação, que é só fazer a reta. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Vai dar para simplificar aqui por 8. 1/3. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Então, aqui, ó, vocês entenderam? Mantém o primeiro, muda para multiplicação, inverte o segundo. Mas agora, para aproveitar essa oportunidade, olha para essa multiplicação aqui, eu vou copiar de novo. Numa multiplicação de fração, a gente pode, é uma possibilidade, um direito que a gente tem que facilita muito a nossa vida, que a gente pode simplificar o número antes de multiplicar. O que eu estou falando? Ó, aqui em cima, veja o que eu fiz. Eu fiz 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E depois que eu simplifiquei, aqui no final. Aí eu digo, o que é simplificar? Dividir em cima e embaixo por 8. Então, eu multipliquei e simplifiquei no final. Mas você pode simplificar antes de fazer a conta. Como assim? Ó, a conta está aqui. Percebe que eu tenho 4 em cima e 8 embaixo? Ou mesmo 2 em cima e 8 embaixo? Então, você pode pegar qualquer número de cima e simplificar com qualquer número de baixo. Não tem que ser o que está em cima de você ou embaixo de você. Qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Você pode montar um parzinho ali. Então, aqui, só para não ser óbvio e pegar o mesmo, eu vou simplificar esse 4 com esse 8. Então, ó, 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Então, eu posso simplesmente fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Mas percebe que eu ainda tenho 2 em cima e 2 embaixo? Então, você ainda pode fazer 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Ó, a mesma resposta. Eu vou repetir, porque eu vou, ó, porque parece que eu vou perder esse tempo aqui, porque isso aí é muito útil quando são muitos números, quando são números grandes. Assim, número pequeno, você fala, né, não serviu para nada, só vai me confundir. Mas a hora que são números maiores, ou muitos números, isso aí salva a nossa vida. Porque tem caso que você tem que multiplicar, dar um número grande, para depois ter que dividir lá no final, porque você vai ter que simplificar no final. Então, você fazer isso antes, salva muito a nossa vida. Então, peraí, vou apagar tudo aqui. Olha isso daqui, ó.
Observem essa cena. É uma multiplicação de fração. Então, assim, não é um assunto difícil, porque é só multiplicar em linha reta. Mas olha o problema lá no concurso só com lápis e uma borracha. É muito grande. A gente não tem nem espaço para fazer a continha. Porque isso tudo também vocês vão ter que raciocinar. Vocês vão ficar fazendo a continha apagando, vão fazer, entendeu? Você vai fazer pequenininho, vai deixando lá. Tudo isso você vai ter que pensar. E aí isso aqui ia dar certo. Eu ia calmamente fazer, 15 vezes 60, aí acho o resultado. Aí o resultado vezes 24. Aí o resultado vezes 12, escreve lá. Mesma coisa embaixo. 12 vezes 45. Depois o resultado vezes 2. Depois o resultado vezes 48. Aí vai dar 2 números gigantes, não vai? Nós vamos ter que simplificar. O risco é grande. Não é que a gente não consegue fazer. De novo, a gente consegue. Só que o risco é grande, não tem papel, não tem espaço, não tem tempo. Então, saber simplificar vai ser o que vai diferenciar você da outra pessoa que vai errar. Então, a gente vai precisar aprender a simplificar. Mesmo que pareça que não faz sentido naquele outro exemplo, nesse vocês vão ver que faz sentido. Peguei uma multiplicação. E, aliás, só um parênteses. Quando o concurso cobra isso aqui, ele não quer exatamente saber se você sabe multiplicar. Ele quer saber se você sabe essa técnica, que pode simplificar antes. Porque só quem sabe vai acertar, porque a chance de errar, quem estiver fazendo multiplicação e divisão mesmo, é enorme. Então, muito bem. O que diz a técnica? O que diz a regra matemática? Que em uma... Lembra que vocês decoraram isso quando vocês eram criança? Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Todo mundo já decorou essa frase e muitos nem sabem o que significa. A ordem dos fatores não altera o produto. Fator é isso aqui, o que está sendo multiplicado. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se é 2 vezes 3, ou se é 3 vezes 2, não muda. Que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado, que é 6. Então, se é 2 vezes 5 ou se é 5 vezes 2, o produto é 10 de todo jeito. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado. Se numa multiplicação, a ordem que está escrito as coisas não altera o resultado, não tem problema nenhum eu pegar um daqui com um daqui, porque esse aqui poderia estar aqui, e esse aqui poderia estar aqui, sem alterar o resultado. Então, por isso que não tem que ser o seu de cima com o de baixo. Porque eu poderia trocar aqui com o coleguinha do lado e vai dar o mesmo resultado no final. Então, tem que ser um de cima com um de baixo. Mas aí não importa onde você vai estar em cima com onde você vai estar embaixo. Então, o que é simplificar? Pegou uma multiplicação de fração, você sabe que você pode simplificar. E o que eu oriento? Que você acostume. Todas as vezes você simplifica, mesmo que o número for pequeno, para ir acostumando. O que é simplificar? É fazer um parzinho que divide pelo mesmo número, um de cima com um de baixo. Vamos olhar. Qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Dividam para mim. O 12 e 12. O 12 e 12 é bom. O 12 eu não vou resistir. 12 dividido por 12 é 1. 12 dividido por 12 é 1. Esse aqui, ó, já está matando. O 24 pelo 48. 24, 48 também é muito bom. 24 dividido por 24 é 1. 48 dividido por 24 é 2. 15 pelo 45. O 15 e o 45. 15 dividido por 15 é 1. 45 dividido por 15 é 3. O que mais? O 60 pelo 2. 60 por 2. 60 dividido por 2 é 30. 2
Dividido por 2 é 1. O que mais? O 30 pelo 3. O 30 pelo 3. 30 dividido por 3 é 10. 3 dividido por 3 é 1. O 10 por 2. O 10 por 2, olha isso. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5. E agora acabou. Olha o resultado. Aí você multiplica tudo que sobrou. 1 vezes 5 vezes 1 vezes 1 é 5. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Gente, a resposta disso tudo é 5. Agora vocês acreditam? E isso serve para tudo, entendeu? Você vai facilitar a sua vida em todos os casos. Então você tem que acostumar. Simplificar é uma máxima. Olhou uma fração, simplifica. Consigo fazer uma por uma também. Sim. Consegue fazer qualquer ordem que a gente escolhesse ia dar certo. Eu fui perguntando aleatório, mas se vocês falassem outros números, poderia ficar maior. Suponha que se a gente não pegasse logo 48 com 24, mas a gente poderia ir indo por 2, por 2, por 2, igual eu fiz o MMC, vai tudo por 2, depois por 3. Poderia também, não importa. Pega um de cima com um de baixo e vai indo, só vai indo, que vai dar certo. Chegou no máximo, aí multiplica. Porque a chance de você não errar fazendo isso é muito maior. Porque você multiplicar para depois você dividir, multiplicar a gente até multiplica. Meu medo depois é a divisão. Porque vai ter que simplificar o número grande que vai dar. Então vamos lá acostumar a fazer isso. E agora, então, ó, vimos tudo de decimal. Soma e subtração, com denominador igual, mantém, com denominador diferente, faz MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Multiplicação em linha reta, podendo simplificar antes. Isso é uma direita, uma coisa boa, entendeu? Porque você não precisa. Mas nós podemos simplificar antes se a gente quiser. E isso é muito bom para nós. Só multiplicar em linha reta, podemos simplificar antes. E a divisão, mantém o primeiro, muda para multiplicação, inversa. Vocês vão fazer milhares na casa de vocês. Mas é isso. Agora a gente vai ver essas 4 operações para os decimais, que é o número com vírgula. Que também a galera tá. Pessoas, olhem para a louça aqui. Que até que é simples. Mas até que não dá uma dúvida também. Com certeza. Né? Então, ó. 2 mais 0,005 mais 3,21 mais 0,15. Como é que tudo que eu falar para soma vale para subtração? Como é que a gente vai fazer? Aqui eu vou ter que ensinar vocês igual PEB 1 mesmo. Tem bastante PEB 1 aqui, vocês entendem. É número embaixo de número, casinha embaixo de casinha, vírgula embaixo de vírgula. O que eu quero dizer? A gente vai montar para fazer a soma esse número certinho. 2 é um número inteiro. Onde é que fica a vírgula do número inteiro? Depois do número. Depois do número, mas é R$2, né? 2,00. Então, 2 vai aqui. 2, vírgula. Mais 0,005. Mais 3,21. Entendeu? Vírgula embaixo de vírgula. A gente vai se direcionando pela vírgula. Mais ou menos, você faz 0,2. Para evitar problemas, você ainda vem aqui e completa com 0.
Merendeira caiu uma questão assim. Então, já pensou se erra um negócio desse? Então a gente não pode, tem que fazer certinho, que nem eu tô fazendo ali. Escreve bem bonitinho. Então, você vê, ó, se tivesse dezena, né? Se tivesse aqui 12, 112. O importante é você vai se direcionando pela vírgula, escreve bem direitinho, completa com zero, e aí sim você soma o subtrato. E aí a partir daqui tá fácil, né? 5, 1, 4, 5. Se você não faz isso, nossa, o risco ali, entendeu? De algum ir para a linha errada é muito grande. Mas também é só isso. É só tomar cuidado que vai dar certo. Agora, a multiplicação. Ó, um número simples, mas com as casinhas. 0,02 vezes 2,134. A multiplicação, gente, ao contrário da subtração e da soma, que eu falei que a gente vai preocupar com a casinha, vírgula embaixo de vírgula, aqui a gente vai olhar para esse número como se ele não tivesse vindo. Então pensa, você tem que multiplicar, na verdade, 2 por 2.134. Assim, preocupe-se com a multiplicação dos números e não com onde está a vírgula. Sendo assim, você vai montar normal. Eu não vou fazer o 2 vezes 2.134. Vou fazer 2.134 vezes 2. Mas só porque, né, a gente está mais acostumado assim. Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz, montei ali, aí vocês já estão acostumados. Mas essa vírgula, então esquece essa vírgula. Você pode olhar para essa conta como 2.134 vezes 2 e fazer essa conta. Então, na multiplicação de número decimal, na primeira fase que é agora, você só multiplica como se não tivesse vírgula. Então, no multiplicar normal. 2 vezes 4, 8, 6, 2, 4. Ó, tá aqui a resposta. Numa multiplicação normal, já teria acabado. 4.268 seria a resposta de 2.134 pessoas. Então, fez, multiplicou. E agora? Agora você vai preocupar com a vírgula. O que é preocupar com a vírgula? Ó, você vai contar o número de casas depois da vírgula que tem na nossa conta total dos dois fatores. Depois da vírgula, tá aqui a vírgula, eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula de cima. E embaixo, depois da vírgula, 1, 2 casas. Então, na minha conta inteira, na minha continha inteira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. Vocês concordam? Sim. A minha resposta vai ter que ter exatamente isso. 5 casas depois da vírgula. Aí você fala, mas nem tem 5 casas nessa resposta. Então, a gente vai construir com zeros. Então, volta, ó, porque a vírgula vai estar por aqui e as casas vão estar por depois, né? Então, a gente vem de lá para cá montando essas casas. 5 casas depois da vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula. Não existe isso aqui, a gente constrói com zero. Também não existe número assim, ó, vírgula, zero. Também coloco zero na frente. Então, a gente pôs esses zeros aqui só para completar do jeito que o nosso cérebro está acostumado. Mas a resposta é 0,04268. Então, resumindo, multiplica como se não tivesse vírgula. Só a multiplicação normal. E aí, no final, conta o número de casas total depois da vírgula, que tiver na pontinha, é o que vai ter na resposta. Aí vem de lá para cá, construindo essa resposta aqui, quantas você vai ter. Então, por exemplo, o número inteiro, 0,042 vezes 8.
Ó, você vai fazer 8 vezes 2. Vou mais um zero aqui para melhorar meu exemplo. Você vai fazer como se fosse 42 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 32. 1, 33. Não seria assim a resposta? 336? Aí a gente conta quantas casas tem depois da vírgula. Ó, aqui tinha em cima e embaixo. Mas aqui só tem em cima e tá tudo bem. Você conta tudo que tiver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui não tem nenhuma. Aí você volta 1, 2, 3, 4. Aqui dá na mesma. Mas vejam que esses zeros eu só pus porque precisou. Se fosse só 2, você botaria 1, 2, vírgula. Então o importante é voltar só o tantinho que tiver na pergunta. Então multiplica normal e no final conta o número total de casas depois da vírgula. Põe na resposta. E a divisão? Aí sim é mais difícil. Ah, mais difícil não, é mais traumatizante, sei lá. Ó, na multiplicação, eu falei que a gente multiplica normal e pensa na vírgula no final. Na divisão é o contrário. A gente vai pensar na vírgula no começo e depois dividir normal. O que isso significa? Ó, vamos montar como a gente está acostumado. 0,88 dividido por 0,2. Então a gente monta a nossa divisão. Se preocupar com a vírgula no começo, o que é se preocupar com a vírgula? Você vai olhar para a conta e pensar o seguinte: quantas casas depois da vírgula eu tenho fora e quantas casas depois da vírgula eu tenho dentro da chave? Essas casas têm que ser iguais. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula fora, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula dentro. Se eu tenho 5 casas depois da vírgula dentro, eu tenho que ter 5 casas depois da vírgula fora. Então não importa qual a realidade que você vai pegar na sua frente. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula de dentro da chave, eu vou ter que ter 5 de fora também. Então não importa se está maior fora, se está maior dentro, você vai pegar e vai igualar. Como que iguala? Do mesmo jeito que lá eu estava usando 0 para construir casinha, aqui eu vou usar 0 para igualar também. Então aqui, 0,88 dividido por 0,2. Eu tenho 2 casas aqui de fora e eu só tenho uma aqui de dentro. Então, eu não vou tirar de onde tem, mas eu vou colocar 0 onde está 100 para igualar o número de casas. Se eu tenho aqui 1, 2, eu tenho que ter aqui 1, 2. Então, eu vou completar com 0. Feito isso, igualou o número de casas, tira a vírgula. Igualou, tirou. Então, na verdade, o seu cálculo é 88 dividido por 20. E aí, você vai começar a fazer a divisão. Então, veja que a gente transformou em número inteiro, sem vírgula, para agora sim começar a resolver. O que nós fizemos de técnica sem ser divisão aqui? A gente igualou, era assim, né? Aí a gente veio aqui, 1, 2 casas fora e uma dentro. Não pode. Se tem 2 fora, tem que ter 2 dentro. O que você fez foi saber disso, vir aqui e igualar. Fez isso, tirou a vírgula. E aí virou 88 dividido por 20.
Aí é uma divisão normal que eu vou terminar com vocês aqui. 8 divide 20? 8 já é maior que 20? Não. Então pega o coleguinha do lado, que vai dar 88. 88 já é maior que 20? Sim. Sim. Então nós vamos lá, 88. Quantos 20 cabem dentro? Aqui a gente multiplica. 4 vezes 20, 80. Mentira, né? Sobrou 8. Gente, sobrou 8 de resto e eu quero continuar. O que eu faço? Muito bem. Então, a primeira vez no exercício que você precisa colocar um zero para tornar um número maior, a gente paga uma vez. Então, paguei com a vírgula aqui, pus o zero aqui, deu 80. 80 dá certo? Já divide? E se não desse? E se aqui dentro fosse 81? Então, 80 não dá. Aí eu ia pôr mais um zero, ia fazer alguma coisa aqui, ou não? Ia pôr um zero. Então, a gente vai ver na prática que vai acabar acontecendo em outros exercícios. Mas a primeira vez que você precisa de um zero, você paga com vírgula. Depois, se eu precisasse de mais zeros em próximas etapas, o primeiro é de graça. Agora, o segundo seguido, então aqui não ia ser meu segundo seguido que não desce, porque o primeiro eu já tinha pegado, já até pago com vírgula. O segundo seguido, todos os segundos seguidos, são os casos que a gente paga com zero aqui na resposta. Quase ninguém sabe isso. Eu vou preparar na listinha, eu vou pôr bastante nesse. O povo não sabe quais casos que põe zero aqui na resposta, sabe? Então é sempre no segundo seguinte. Então eu já fiz uma coisa e ainda não deu. Vou ter que fazer a segunda coisa seguida. Essa segunda seguida sempre paga com zero na resposta. Mas aí a gente vai ver. E aí aqui eu pus vírgula lá, pus zero aqui. 80 dividido por 20. 4 de novo, 4 dividido por 20. 4. Então você vê que ter vírgula na resposta é independente de ter tido vírgula lá na pergunta. Porque a vírgula da pergunta a gente resolveu lá no comecinho. A gente igualou o número de casas de fora com de dentro. E aí tirou a vírgula e virou uma divisão normal. Então, para encerrar, número decimal, some subtração, põe vírgula embaixo de vírgula, casinha embaixo de casinha, bem certinho, não vão errar isso aí. Multiplicação, multiplica normal como se não tivesse vírgula. No final, conta o número total de casas depois da vírgula e coloca na resposta. E ao contrário da multiplicação, que você multiplica como se não tivesse vírgula e conta no final, na divisão a gente se preocupa no começo e depois divide normal. Então na divisão a gente vai igualar o número de casas depois da vírgula, fora dentro da chave e tirar a vírgula. Aí acabou o problema. Isso é uma questão. Ali no resultado final deu aparentemente 4 inteiros. 4,4. Vamos supor que isso aí seja dinheiro. São 0,88 centavos dividido por 0,20 centavos. Isso. E daria quanto em centavos isso? Então, você tem 88 centavos para distribuir para 0,2 pessoas. Você está querendo um exemplo na prática que é impossível. Entendeu? Imagina que você tem R$4 para um filho. 4 sorvetes para um filho. Ele vai comer 4. Mas 4 sorvetes para 0,2 filhos, não dá para a gente imaginar. Mas você poderia dizer que os seus 0,2 filhos não ia comer 4 vezes 5, 20 sorvetes. Então, esse exemplo vai te confundir. Ali, você tem que entender que é 88 centavos dividido por 1/5 de pessoa, não é por uma pessoa. Porque 0,2 é 1/5 de alguma coisa. Por isso que você não está conseguindo imaginar essa resposta. Eu entendi, é só uma curiosidade, né? Um exemplo. Igual o número de casas depois da vírgula e divide. Agora precisa saber declaração, que eu estou perdida. Pode ficar mais um pouco, vocês topam também de meio. Que eu quero ver unidades de medida. Agora vamos ver unidades de medida.
São 7 quadradinhos que fizeram reais, que nós vamos depender muito desses quadradinhos. Bom, gente, unidades de medida são infinitas, né? A gente tem milhares de formas de medir várias coisas. Aqui nós vamos trabalhar as que mais caem em concurso, focando especialmente no IBAMA, né? Que é quem vai fazer a prova dele. São essas 6 que estão aí na lousa, o que mais se costuma cair. Então, elas têm algumas características. Nós vamos começar pelo tempo, que o tempo é o único que foge da regra geral. Por que foge da regra geral? As outras coisas, a gente vai ver metro, centímetro, elas estão todas na ordem do 10, na potência do 10. Então, 1 centímetro é 1 centésimo de metro, 1 milímetro é 1 milésimo de metro, tá ali bonitinho. O tempo, ele foge dessa regra, porque o tempo um dia tem 24 horas. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60. Enfim, né? Assim, semana, 7 dias. Mês, gente, tem mês de 29, 28, tem mês de 30, tem mês de 31. Para matemática, mês é 30. Então não adianta depois entrar com recurso, falar que ele não especificou que mês que era. Porque eles falam muito isso, tantos meses. Então falou em 3 meses, é 90 dias, sem medo. Então, um mês é 30, um ano, 12 meses. A gente tem essas convenções que aí não tem como fazer. Essa tabelinha que eu vou ensinar não vai servir para o tempo, porque vai depender muito de qual unidade ali você está trabalhando naquele exercício. Mas vocês vão usar a regra de 3 para resolver isso. Regra de 3 vai ser a próxima aula. A próxima aula vai ser a regra de 3, porcentagem, juros, equação do primeiro grau. Então, eu não vou falar agora, mas meio que vocês sabem um pouco, né? Você vai, já para adiantar, você vai colocar meio-dia. Se a resposta está em horas, meio-dia são 12 horas. Então, você sabe que você vai montar ali aquela regrinha de 3. Um dia tem 24 horas, meio-dia tem X. Você está em minuto, aí a resposta está em segundo, você vai multiplicar, você vai dividir. Então, a gente vai usar multiplicação e divisão ali para adequar esse tempo. Quando, no sábado que vem, quando eu for falar, aí eu ponho o tempo no meio para a gente arredondar tudo. Só não vou falar agora para não misturar, porque a gente vai tratar disso no outro sábado. Mas então o tempo, que é uma coisa que vocês têm que saber sim, não vai estar nessa regra geral que nós vamos passar. Se nós vamos resolver o tempo, então, ou pelo raciocínio ali, ou por regrinha de 3, dependendo do que ele estiver trazendo. Agora, essas 5 que estão na lousa aqui, são capacidade, massa, comprimento, área do longo. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Todos os concursos pegam. Todos. IBAMA, Unesp, qualquer um que vocês forem prestar, vestibular, tudo cai essas 5 unidades de medida. Então, essa tabelinha que está na lousa é uma coisa que a gente tem que saber. Sabe essas coisas assim, tipo, eu tenho que saber porcentagem para não ser enganada no mercado lá na hora do desconto. E eu tenho que saber isso aqui para viver mesmo. Quando a gente está na escola, a gente se questiona, para que saber equação de segundo grau? Realmente não tem nenhum motivo. Mas isso aqui
seria uma coisa que a gente usaria muito na nossa vida se a gente tivesse um currículo mais adaptado ao mundo real, assim, mais do que as pessoas precisam saber. Então, é muito bom aprender. Teve gente que aprendeu com uma escadinha, tem gente que, eu vejo na apostila dos meus filhos, né? Tinha apostila que tinha balãozinho. Então, eu uso essa tabelinha desde que eu sou criança e eu ensino ela para todo mundo. Mas pode ser que vocês aprenderam com escadinha, com balãozinho. Mas é uma coisa que vocês vão puxar da memória, assim, nem que seja lá de longe, vocês vão lembrar que vocês já fizeram isso na vida. Para mostrar o exemplo para vocês, eu vou usar o mais comum aqui, que é o comprimento. Então, a unidade básica do comprimento é metro. Metro é um Mzinho minúsculo. Então, metro é a unidade padrão. A partir do 1 metro, a gente vai ter as subdivisões, que vão aumentando ou diminuindo. Então, a unidade básica, que é o metro, a gente põe aqui no quadradinho central do meio. Metro é o 1, é o básico. Se eu aumentar esse 1 metro inteiro, uma casa decimal, portanto 10 metros, tem um nome próprio. Se chama decâmetro. A gente usa muito pouco decâmetro. A gente acostumou a usar centímetro, mas decâmetro a gente não acostumou. Decâmetro é 10 metros. Então você pode falar que o seu terreno tem 10 metros de frente, mas você pode falar que ele tem um decâmetro de frente. É uma unidade de medida que tem vários países que usam assim no cotidiano, no dia a dia, mas no Brasil não pegou. Mas é só questão de costume. Um decâmetro é 10 metros. Eu sei lá que deve ter um decâmetro essa parede. 10 metros. Então, ó, mas veja que isso é uma casa decimal, entendeu? Era uma unidade, virou uma dezena, 10. Agora, mais uma casa decimal, 100. Vocês sabem como chama 100 metros? Esse também a gente não usa. Ah, devia ter um bombom agora, hein? Ia ganhar um bombom, quem acertar? 100 metros, e aí? Dou-lhe uma, ó. Hectômetro! Muito... É mesmo? Tem ex-aluno meu aqui, ó. Hectômetro. Aliás, vários já passaram no concurso e esqueceram do hectômetro. Hectômetro, 100 metros. Você pode falar que o quarteirão tem 100 metros, você pode falar que tem um hectômetro. Então, aumentamos uma casa decimal, uma centena, 100. Um hectômetro. Deixa eu só colocar os símbolos aqui, né, que eu estou falando e não escrevi. O decâmetro é DA. Então, veja que a gente fala decâmetro. Eu estava ouvindo a aula do Carlos, de proparoxítona, não sei o que tem. Isso explica esse motivo. É decametro. Porque é o deca, que é o nome da casinha ali, que é o nome da dezena, entendeu? De duas casas, mais a unidade básica que é metro. Então, decametro. Mas por causa dessas regrinhas de proparoxítona, ou oxítona, que eu também sei, virou decâmetro, entendeu? Mas o que é o decâmetro? É o deca, que é 10, acompanhado do que a gente está trabalhando aqui, que é o metro. Então, decâmetro. E o 100 chama hectômetro, o símbolozinho ao H. Hecto, que é 100, e o metro, que é a unidade que a gente está trabalhando. Hectômetro, hectômetro por conta das regras do português. Mas hectômetro, 100 metros. E aí o outro, vocês sabem. Como é que chama 1000 metros? Quilômetro. Então, vindo mais uma casinha, vindo para o 1000 metros, se chama quilo. E aí, presta atenção que o símbolo do quilo é um K pequeno, K minúsculo. O K minúsculo, o M, que é o que a gente está trabalhando, quilômetro, quilômetro. Mas na hora que vai escrever por extenso, como vocês têm por tudo redação aí nas mãos de vocês, escreve com Q, assim, não é com K. Então vai por uma redação, por favor, quilômetro com Q
mas o símbolo K minúsculo. Então, o que é um quilômetro? É o quilo de 1000 com 1 metro, que é o que a gente está trabalhando. Então, 1000 metros, quilômetro. Para cá, então, ó, para a esquerda, eu fui aumentando casas decimais. Então, era 1, 10 decâmetros, 100 hectômetros, 1000 quilômetros. Agora, para lá, nós vamos ir diminuindo casas decimais. Então, 1 metro é 1 metro, beleza. Como é que chama 0,1 metro ou 1 sobre 10 metros? Decímetro. Ó, o símbolo é só um D. Por favor, não confundir com decâmetro, que é DA. Decâmetro, deca é 10. E é DA. Decímetro é Dzinho só. E é 1/10. Então, decímetro. Chama desse. O nome da deca. E aqui, decímetro. Um decímetro é um pedacinho assim de 10 centímetros. Então, você pode falar, oi, compra para mim um negócio de 1 decímetro, por favor. 10 centímetros. Ah, o outro a gente conhece. Como é que chama? 1 centésimo de metro. Centímetro. Vai diminuindo mais. Na casa a gente tem o centi, que é um Czinho minúsculo, acompanhado do metro, que é a unidade que a gente está trabalhando, vai virar centímetro, por conta das regrinhas, virou centímetro para paroxítona, e nada mais é do que 0,01 ou 1 sobre 100, ou 1 centésimo. E, finalmente, o que a gente também conhece, como é que chama 1 milésimo de metro? Milímetro. Então, 1 milésimo é 1 sobre 1000. É o milímetro. A gente chama milímetro. Agora, eu usei de exemplo para vocês o comprimento, cuja unidade de medida aqui é metro. Mas eu poderia estar trabalhando com massa. A unidade de medida de massa é grama. Então, quando a gente vai lá comprar comida, principalmente, né, a gente costumou comprar por grama, por quilograma. A gente fala quilo, né? Me dá 1 quilo de carne. Mas o que é 1 quilo? É 1000 o quê? Olha, tá vendo como é que a gente é errado? A gente dá 1 quilo, mas quando você pede 1 quilo, você está pedindo 1000. É 1000 pedaços? É 1000 gramas? É 1000 o que você quer? Você só fala 1000. Então, você tem que falar 1 quilograma, que são 1000 gramas. Mas, perceba então que eu posso trocar tudo ali onde está o Mzinho azul na tabela, é o trocável. Você pode trocar pela outra unidade de medida que a gente quer trabalhar agora, que é grama. Então, observe. Eu tenho 1 grama, eu tenho 1 decigrama, que é 1/10 de grama, eu tenho 1 centigrama, que é 1 centésimo de grama. Esse a gente usa. Eu tenho 1 miligrama, que é 1 milésimo de grama. Tem redação de a Carlinha foi embora. Mas enfermeiro, toda hora tá lá no miligrama, que é 1 milésimo de grama. E subindo, a gente tem decagrama, 10 gramas. A gente tem hectograma. Você não precisa mais pedir 100 gramas de mussarela. Vocês já aprenderam de mussarela sem cedilha, que eu ouvi. E agora vocês podem dizer aí, vocês podem escrever, manda por escrito. Você escreve, eu quero 1 hectograma de mussarela com sua cedilha. Vai ser lindo! Quero 2 hectogramas de presunto. Hectogramas, 100 gramas. Agora o outro, então. Aí o outro todo mundo sabe tanto que nem fala o nome inteiro. Já chama de apelidinho, que é o quilograma. Casinha chama quilo.
A gente usa tanto quilograma que a gente só fala quilo mesmo. Me dá 1 quilo de carne, mas você está falando me dá 1 quilograma, portanto me dê 1000 gramas. Porque a unidade de medida é grama, não é quilo. Quilo só significa 1000. Pode falar na construção das palavras, você pode construir uma palavra, sei lá, 1000 extintores, quilo-extintores. Seria um neologismo super possível, porque quilo é 1000. É que não é uma coisa que a gente usa, foi um exemplo ruim. Mas quilo significa 1000 na hora da gente construir. Mas é 1000 o quê? É 1000 quilogramas. E a capacidade? Estou acabando, juro, a capacidade é litro. A unidade básica de capacidade é litro. Aonde tiver o Gzinho aqui, a gente troca por litro. Então, 1 litro, 1 decilitro, 1 centilitro, 1 mililitro. Esse a gente usa. Só que a gente acostuma falar ml, a gente nem fala muito mililitro. 1 decalitro, 1 hectolitro, 1 quilolitro. Uma coisa que eu vou adiantar que o Ivan gosta. Percebam uma coisa. Não falei ainda. Área e volume. Então, ó, aqui, capacidade, massa, comprimento, tá bonitinho ali na tabela. Eu não vou ensinar a usar a tabela hoje, que não vai dar tempo, a gente começa sábado que vem com isso. Mas tá ali na tabela bonitinho. Quando a gente for usar a área, então eu vou pôr tudo em metro aqui, ó. Comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Comprimento. Quando a gente estiver trabalhando área, o que é a área? Gente, nós vamos ter que ver rapidinho lá a geometria também. A área é um lado vezes o outro lado. Exato. Então, o comprimento é só aqui. A área é aqui vezes ali. A gente saber quanto de piso a gente compra para essa sala. A área, então, a gente pega um lado vezes o outro lado. Então, a área é um lado que é metro vezes o outro lado que é metro. Então, a unidade fundamental de área é metro quadrado. E a unidade fundamental de volume, volume a gente aumenta ainda uma dimensão. Então, é este lado vezes aquele lado vezes a altura. Aí a gente poderia calcular quanto volume tem de ar aqui na sala. Então, volume são as 3. Volume é metro cúbico. Isso aí vai variar como é que a gente vai usar a técnica da tabelinha, que eu juro que eu começo sábado falando dela. A não ser que vocês me deem 10 minutos. Vocês vão me dar 5 minutos? Que horas são? Vocês me dão até 35? Ninguém levanta até o 35? É sério, fiquem aí parados então. Então eu vou ensinar a usar essa tabelinha. Mas o que eu quero falar? Antes de eu ir para a tabelinha. Uma coisa que o Ivan gosta, que vocês vão decorar já antes de eu mostrar como usa a tabelinha. Tanto o volume quanto a capacidade, ó, o primeiro e o último, que é a capacidade do volume, são medidas de materiais fluidos, de líquido, de ar. Então, a gente pode medir água, por exemplo, do tamanho de uma piscina, em litros ou em metros cúbicos. Uma caixa d'água. Então, são duas formas. Então, o Ivan adora misturar os dois. Como é que vocês percebem que eu vou ensinar a usar uma tabela e uma não mistura com a outra. Capacidade é capacidade, volume é volume. Então tem uma coisa que eu já quero que vocês decorem, que é 1 decilitro é a mesma coisa. Professor, Oi. antes de concluir, lá com as 3:30, a gente tem que gravar você chamando para a estreia do seu canal, com a participação deles ainda, tá? Mas não dispensa eles antes de acabar, tá? Ó, 1 litro, na verdade, é 1 decímetro cúbico. Já anota aí. Por quê?
O que é decímetro? Eu vou explicar visualmente, vocês vão imaginar. Decímetro não é 10 centímetros, um pedacinho de 10 centímetros? Porque decímetro é 1/10 de metro. Então, imagina que esse pedaço mais ou menos assim. Agora, imagina uma caixinha de leite. A caixinha de leite tem 1 litro. Ela é retangular. Mas suponha que ela fosse um cubo perfeito. Um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Então, um cubo de 1 decímetro cúbico, concorda? 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Iria caber exatamente 1 litro de leite dentro dessa caixinha. Então, 1 litro, a gente chama de 1 litro, mas ele é um retângulo assim, ou é um cubo, né? Um cubo de um retângulo comprido. Mas se ela fosse um cubinho perfeito, então um quadradinho, quadrado nas 3 dimensões, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, caberia exatamente 1 litro. Então, 1 litro é a mesma coisa, a mesma quantidade de leite que 1 decímetro cúbico, que é 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Uma caixinha de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. O IBAN, ele faz um tipo de exercício que é assim. É um clássico. Ele fala, ó, uma piscina ou uma caixa d'água tem tantos metros por tantos decímetros por tantos centímetros. Quantos litros de água cabe lá? Então, a primeira... Vou até escrever. Vocês me deram 10 segundos. É que a gente vai falando uma coisa puxa a outra. Então, ó, um clássico. A caixa d'água piscina, sei lá, ela tem 50 centímetros por 2 metros por 120 decímetros. Quantos hectolitros de água cabe? B.O., né? A gente tem um problemaço para resolver. Primeira coisa, a gente vai usar a geometria, que nós não aprendemos, mas a gente já falou aqui que a área é lado vezes lado, volume é lado vezes lado vezes lado, vezes altura, né? Lado vezes lado vezes altura. As 3 dimensões. Então, para eu calcular o volume dessa piscina, dessa caixa d'água, eu tenho que multiplicar as 3 medidas que ele nos deu. Só que, gente, nunca, jamais, em tempo algum, você vai multiplicar, somar, subtrair unidades diferentes. Você não pode misturar centímetro com metro com decímetro. Ah, o que você vai fazer? O que você quiser. Ou você põe tudo em metro, ou você põe tudo em centímetro, ou você põe tudo em decímetro. Como eu sei, e você sabe, você ainda não sabe, mas eu falei que você tem que decorar. Como nós sabemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, eu costumo passar tudo para decímetro, porque a hora que eu multiplicar já vai estar em decímetro cúbico, que já vai ser litro. Porque eu vou ter que jogar lá na outra tabela de litro depois. Então, mas é porque eu quero. Você pode passar tudo para metro, e aí vai dar metro cúbico. E aí depois você resolve esse problema lá na frente. Mas assim... Então, assim, se você não tiver nenhuma opção, a minha orientação é que você passe tudo para decímetro. Porque só por isso, para a gente já ter a resposta em decímetro cúbico, que já é litro, entendeu? A gente já está meio caminho andado. Então, como é que eu passo tudo para decímetro? É isso que eu vou ensinar agora. Então, nem estou ensinando aquilo ainda. A gente ainda está na fase de só passar tudo aqui para decímetro. A gente quer completar isso aqui. Nós vamos usar a nossa linda tabela. Você vai aprender, nunca mais vai errar isso na sua vida. 50 centímetros eu quero passar para decímetro. Ó, então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. 50 centímetros eu vou passar para decímetro. Eu vou escrever o número aqui, ó, 50. Onde é que está a vírgula do 50? Então, você vai pegar o número que você vai trabalhar. Se ele já tiver vírgula, perfeito. Se ele não tiver, você vai lá e escreve.
Quando não tiver, porque é esse caso, é inteiro. Você vai lá e só põe ele aí. Porque nós vamos mexer essa vírgula, entendeu? Essa vírgula que vai andar para a direita. Essa vírgula que vai andar para a esquerda. Então, a técnica consiste em andar com a vírgula. Então, se o número não, se ele tiver a vírgula, bem, você já sabe onde começa a vírgula. Se ele não tiver, você vai lá e desenha. E nós vamos mexer essa vírgula aí. Se ele não tiver, é inteiro, é no final. O que é mexer essa vírgula? Gente, o que a gente mexer na tabela, nos quadradinhos vermelhos ali, a gente vai mexer nessa vírgula. Estou nem olhando para os números. Mas se eu andar, eu vou posicionar o lápis no quadradinho que eu estou e vou andar até o quadradinho que eu quero chegar, até a unidade que eu quero ir. Se eu andei 3 para a direita, vou pegar a vírgula e vou andar 3 para a direita. Se eu andei 2 para a esquerda, vou pegar a vírgula e vou andar 2 para a esquerda. Então, seja o que for que você for fazer, você vai olhar para a sua tabela, pôr o lápis onde você está e andar com o lápis até onde você precisa ir. Ah, andei 4 para a direita. Então, você vai pegar a sua vírgula e andar 4 para a direita. E vai dar certo. E é isso. Só. Então, a gente tem que ter segurança, porque muita gente fala muito fácil, não deve ser isso. É só isso. Mas você não pode errar nunca qual casinha é para onde você vai. Então, prestem atenção. Como quem vai andar é a vírgula, por isso que eu falei que o primeiro passo é escrever o número e já deixar essa vírgula aí bem à vista. Agora, presta atenção. Eu quero ir de centímetro para decímetro. Então, eu estou aqui, quero ir para cá. Então, eu estou em centímetro, quero andar até aqui, que é o decímetro. O que eu vou fazer para sair do centímetro e do decímetro? Eu vou andar uma para a esquerda. Olha para minha mão de novo, do centímetro para o decímetro, uma para a esquerda. Peguei a vírgula, tirei minha vírgula de onde ela está e andei uma casa para a esquerda e posicionei ela ali. A resposta é sim. Só. Vocês estão com cara de paisagem. É porque é fácil mesmo. Vou fazer um número. Então, já põe aqui 5 para a gente já ir matando. É porque eu só não saí daqui e vim para cá? Voltou uma casa. Então, eu só voltei minha casa. Então, na resposta, você só vai pegar a vírgula que estava aqui e voltar uma casa. 5, já põe aqui e botei a primeira conta. Segunda conta que a gente tem que fazer. De 2 metros para decímetro. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar meu número aqui. Se não tiver vírgula, coloca a vírgula. Então, agora eu tenho que andar de metro para decímetro. Metro é a unidade fundamental está sempre aqui no meio. De metro para decímetro é uma para a direita. Tirei minha vírgula, vamos anotar. E vou andar uma para a direita. Completo com 0. É 20 a resposta. Só mesmo. Eu não só andei uma casa para a direita. Então, eu realmente só andei uma casa para a direita com a vírgula. E, finalmente, nós temos que passar de 120... Ah, aqui já tem descido. Mas deixa eu fingir que não dá para a gente fazer. Vamos supor que é 120 milímetros. Se já tivesse, era só copiar. Mas aqui, então, de milímetro, copio o número aqui, ó, 120, a vírgula no final. De milímetro para decímetro. Milímetro está aqui. Para decímetro, ó, eu vou voltar 1, 2 casas. Tirei a vírgula de onde ela está e volto 1, 2 casas. A resposta é 1,2. Não é muito legal? Eu acho muito legal, porque aí pode ser o exercício mais difícil do planeta. Vocês vão fazer calmamente. Porque é só multiplicar os 3. Aí agora, para a gente calcular o volume, multiplica as 3 dimensões. E aqui ia dar 5 vezes 20, 100, vezes 1,2, 120 decímetros cúbicos. Que é 120 litros.
Só que lembra que eu pedi a resposta? Não era em litro. Hectolitro. Qual ponto aqui? 5 vezes 20, 100. 100 vezes 1,2. Ou, pode ser assim, 2 vezes 0. Vai dar isso, né? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 120. Então, aqui, ó, o meu deu 120 decímetros cúbicos, que é 120 litros. Então, essa caixinha d'água aí tem 120 litros, só que ele pediu em hectolitros. Litro é a unidade fundamental, tá aqui no meio. Agora eu estou usando capacidade, é tudo litro. Mas é a mesma tabela, mesmo tudo. Então eu tenho que ir de litro agora para hectolitro. Litro é a unidade fundamental, hectolitro está aqui, ó. Então, de litro para hectolitro, 1, 2, à esquerda. Tirei a vírgula daqui do 120. 1, 2 para a esquerda. 1,2 hectolitros a resposta. Maravilhoso! É sim, não? É muito legal. Então, resumindo, para eu mandar os 800 mil exercícios, resumindo, Vai ter de ser. vai ter, agora vai. Agora a gente sabe. Tudo que você andar, mas você vê que é muito fácil? Tudo que você andar na tabela, você vai andar com a Bíblia. Vai fazer os 1 milhão sim. Vai conferir a resposta. E aí, como é que vai ser nossa dinâmica? Ó, vou tentar, se eu conseguir entre hoje e amanhã, eu já mando, mas prometo que até segunda. Vou passar 1 milhão de exercícios e as 1 milhão de respostas. Vocês vão fazer os 1 milhão de exercícios. E aí, conferir. Os que você errou, você vai fazer de novo. Então, sei lá, errei 42 exercícios. Vai anotando ali que vai ser os que você vai refazer. Aí, desses 42, você vai errar 25. Você vai fazer de novo. Aí, aqueles 10 que sobrar, você vai me chamar no Zap. Ou chamar as amigas e fazer um grupo. Mas você não vai vir sábado que vem sem saber. Porque nós temos só 5 semanas. Não vai dar para ficar muito. Sabe? Do futuro eu aprendo. Então, bora, porque depende mais de vocês, porque da gente, a gente quer muito que vocês façam. Tá? Obrigada, fiquei muito feliz. Ah, vamos ver no Instagram.